Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 11º episódio de Como Investir nos Mercados Emergentes. Assim sendo, eu vou utilizar a Frame 24 porque eu quero ser o legítimo dono destas ações que eu considero que sejam mais arriscadas, porque eu estou a investir na bolsa original e por isso também vou adquirir na moeda original da bolsa, está bem? Para além disso, a Frame 24 é das únicas corretoras que permite investir na bolsa do Cazaquistão, do qual eu vejo imenso potencial, como eu mostrei no primeiro episódio. Por isso, sem mais demoras, vou mostrar como é que está neste momento o meu portfólio. Por isso, podes ver que eu tenho 62.183 em lucro, isto em KZTs, por isso a CCBN está aqui uma rentabilidade de 84%, representando 41.250, e eu no curto prazo já esperava que, pronto, dentro do setor das energias estas ações tivessem um menor desempenho, mas por acaso esta até está a ter um desempenho de 6.67%, apesar da outra estar a ter um desempenho relacionado com o petróleo de menos 3.13%. Ainda assim, se somarmos toda a rentabilidade que estou a ter, porque aqui uma das melhores posições que eu acredito ter feito foi a Xiaomi, ok, que eu comprei da bolsa original e por isso eu tive que comprar uma quantidade superior. Mas para mim valeu muito a pena porque ela já está com uma rentabilidade de 42.78% em alguns meses e agora vou somar todo este lucro. Por isso em KZTs temos 127, por isso calcular 127, mais Hong Kong dólares 168, isto é por causa da Xiaomi, mais o que temos em dólares, que não é muito, que é aqui na bolsa, aliás em ADR, a 34, por isso mais 34, o que prefaz $329 de lucro aproximadamente. O que não é nada mau, visto que estamos no 11º episódio, ou seja, ainda não fiz a minha aquisição e tenho estado a investir apenas $100 mensalmente, ok? Sem contar com a Xiaomi. Entretanto, a NIO também teve aqui uma queda, mas aqui fiz uma boa gestão de risco. Porquê? Porque ao ter adquirido uma quantidade inferior do que aqui, neste caso, do que a Xiaomi, fez com que toda esta percentagem negativa que estou a ter tivesse um impacto apenas de 323 Hong Kong dólares, que na verdade, se formos aqui ver 323 Hong Kong dólares é nada mais, nada menos que apenas um prejuízo de $41, o que para mim é totalmente aceitável. Mas pronto, já sabes que o principal índice que eu tenho interesse é o CASE, tal como podes ver aqui, e se mudarmos isto de mês para mês e ampliarmos para o gráfico todo, conseguimos ver toda a evolução que este índice teve aqui na bolsa do Cazaquistão, o que é incrível. Por isso, eu estive a ver individualmente cada ação, ok, que compõe este índice. Estamos a falar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por isso cerca de 10 empresas que compõem este índice, e aqui está o respectivo peso de cada uma, até podemos ordenar da que tem o maior peso neste índice, mas eu também quero que tenha simultaneamente e esteja neste índice que é o AIX, que é mais recente dentro da bolsa do Cazaquistão. Por isso eu estive a ver uma a uma, está bem? Por isso tivemos aqui a ver a HSBK, a Capcel, por isso algumas relacionadas com as energias que eu também descartei para já, a KMGZ que está próximo de máximos, a KSPI que ainda está em queda, por isso acredito que agora não seja a melhor altura, esta também, a KZTK que está praticamente em máximos absolutos, KZTO que já tem uma posição e não tem intenção de reforçar a mesma, e a área que continua em queda sucessivamente, ok? Por isso estas tenciono evitar, especialmente aquelas que estão em máximos absolutos, a não ser que realmente mostrem potencial de continuar a valorizar. Mas depois de ter feito um estudo, acredito que a opção que eu vou pelo menos adquirir para o meu perfil de investidor e objetivos não está nesta lista, está bem? Eu também estive a ver aqui as vossas sugestões, por isso vocês fizeram aqui algumas sugestões, mas estas não se incluem nesta série, porque isto é dentro dos mercados emergentes, mas nas bolsas originais, ok? Por isso, se for em ADRs, se for ações com elevado risco-retorno, então o sítio ideal para fazer essas sugestões é na série de ações com elevado risco-retorno no canal Financial Portuguese, está bem? Por isso, eu depois vou rever estas sugestões, mas nesse mesmo canal. Por isso, acompanhe o próximo episódio nesse canal que estas sugestões vão ser revistas. Mas, entretanto, eu estive a ver qual seria a aquisição mais indicada para o meu perfil dentro dos objetivos desta série, ok? Por isso, adquirir na bolsa original, e estive a ver aqui a lista do Cazaquistão que poderia, talvez, ser uma boa altura para adquirir, ok? Mesmo tanto em máximos absolutos. E, curiosamente, uma que me chamou muita atenção e aquela que mais gostei, digamos assim, pelo menos neste mês, foi exatamente a Freedom Holding, ou seja, exatamente a plataforma, a corretora que vou utilizar para adquirir neste vídeo. Mas só que aqui não é na bolsa de Nasdaq, é sim na bolsa do Cazaquistão. E eu vou provar-te porquê, e aliás até partilhar algo mais aprofundado, ou seja, ir às demonstrações financeiras para tentar fazer-te compreender o porquê de eu adquirir esta empresa, ok, esta ação. Assim sendo, podemos ver aqui a Freedom Holding, podemos ver
se fizermos de mês a mês a evolução que tem tido, pelo menos o que aqui apresenta dentro da Bolsa do Cazaquistão, ou seja, como podemos ver aqui, foi listada publicamente na Bolsa do Cazaquistão em 2021, pelo menos segundo este gráfico, por isso já está há mais tempo na Nasdaq, mas na Nasdaq, pela regulamentação em vigor, não é possível fazer tal aquisição, por isso eu também quero adquirir na Bolsa original dentro dos mercados emergentes, e para mim faz sentido adquirir esta. Para além que temos aqui algumas novidades, e quais são relativamente à Freedom e o porquê de ver aqui algum potencial. Primeiro, mesmo com o Heisenberg Report em que falou mal, a mesma continua a subir, continua a mostrar que é uma empresa sólida e já atingiu recentemente máximos absolutos, ok? Não é agora neste momento, entretanto teve uma queda e eu quero aproveitar essa queda, mas recentemente atingiu máximos absolutos. Para além disso, também saiu uma notícia no Jornal Económico, do qual o CEO da Freedom Holding, que é a empresa-mãe da Freedom 24, disse que tencionam se tornar o maior banco digital da Europa. Por isso, muito provavelmente, devem fazer uma aquisição bancária, ou seja, adquirir mesmo um banco, tornar digital com todo o conhecimento e tecnologia que também utilizam no Cazaquistão, ok? Que sai muito mais barato e lá este país está em desenvolvimento numa velocidade exponencial, ou seja, está a crescer mesmo muito rápido. E eu acredito que tenham muito potencial para continuar a crescer, ok? Especialmente se conseguirem adquirir um banco, do qual já têm licença bancária, e depois associarem à Freedom 24 e também aumentarem a garantia de 20 mil para 100 mil, ok? Por isso, aqui a garantia do depósito seria muito bom. De qualquer modo, eu acredito nisto para longo prazo, obviamente, e quero aproveitar também a recente pequena queda que a Freedom 24 teve. É claro que tu estás a ver que está a tocar no SMMA, mas isso é porque está de 1 em 1 minuto, tá bem? Se eu puser aqui de 2 em 2 horas, podes ver o quão a mesma cresceu, e não cresceu pouco, ok? Aliás, se eu puser de dia para dia, ainda consegues ver um crescimento maior, por isso a mesma esteve a crescer mesmo exponencialmente até hoje e eu acredito que ainda pode subir mais. Por isso é que eu vou colocar aqui níveis de suporte, do qual a mesma pode cair, tá bem? Mas eu tenciono reforçar. Por isso, eu vou adquirir aqui com completa noção que a mesma pode descer mais e nessas alturas eu tenciono voltar a adquirir. Por isso, vamos colocar aqui os níveis. Também não posso exagerar muito, mas pelo menos tem que ser um nível do qual apanho vários máximos relativos, por exemplo, porque anteriormente era uma resistência e agora passou a ser um suporte. Portanto, aqui nos 85.48 tenciono de reforçar, eu vou até colocar aqui um alerta de preço, ok, reforçar aqui, se entretanto cair mais, por alguma razão, está bem, porque existe sempre a possibilidade, não vamos descartar essa possibilidade, nos 64.22, então ainda reforço mais. Eu duvido que caia abaixo disto, está bem? Aqui o pior cenário possível que eu vejo, é claro que o pior cenário é a empresa falir, como é óbvio, mas dentro daquilo que considero ser mais realista, dificilmente acho que mesmo pode ser abaixo dos 64.09, mas se isso acontecer, ok, considerando todas as possibilidades, eu vou colocar aqui um nível de suporte também nos 39.47 e adicionar um alerta de preço. Pronto, está feito, por isso esta é outra que tenciono adquirir. Deixa-me lá ver o que é que o Simple Moving Average nos diz. O Simple Moving Average ainda não cruzou para queda, por isso tenciona talvez cruzar brevemente, está mesmo quase a tocar, em que a linha escura vai ficar por cima e depois pode cair mais um pouco, ok? Já está a mostrar esses sinais de queda e por isso cair mais um pouco. É claro que vou ter um prejuízo temporariamente, mas se eventualmente ela voltar a atingir máximos absolutos e chegar a tocar neste nível de suporte, antes de atingir novamente os máximos absolutos, então acredito que poderei ter aqui um bom lucro com base no meu investimento, ou seja, em termos de rentabilidade. Por isso, no médio prazo, acredito que a mesma pode continuar a subir. Mas mesmo que as linhas do Exponential Moving Average se cruzem, é totalmente ok, porque eu sei os níveis dos quais eu tenciono reforçar. Muito bem, agora vamos aqui ao GuruFox e ver o que é que nos dizem. Eles dão uma classificação de 87 em 100, sendo que não acham que o preço da mesma seja nada previsível, mas vamos ver o que é que eles dizem. Ou seja, o que é que eles classificam? Em termos de saúde financeira, não apenas de 5 em 10, do qual eu acho injusto. Porquê? Porque eles têm passivos muito elevados, que é relativamente aos ativos dos clientes. Porquê? Porque eles não podem considerar isso como ativos seus. Têm que ser passivos que serão devolvidos ao cliente caso ele deseje levantar, mas isto dentro do balanço é considerado como passivos, está bem? Por terem passivos tão elevados, aqui acho que dão uma pior classificação, por isso de 5 em 10, pronto, eu acho injusto, mas eles dão esta classificação. O quão lucrativa é a empresa, dão de 9 em 10, por isso estão a dizer que é bastante lucrativa. Em termos de crescimento, dão de 6 em 10, do qual eu também acho injusto porque acho que a mesma está a crescer exponencialmente. Depois, em termos de valor, dão de 8 em 10 e de momento 10 em 10. Em termos de valor, eu quero ver contigo mais detalhadamente porque eles dizem que está bastante subvalorizada, mas dizem que é um value trap, o que eu acredito que possa não ser, porque
acredito no valor da mesma, mas repara, dizem que está 32,67 subvalorizada. Isto é uma porcentagem até muito elevada, por isso eu tenciono adquirir antes de chegar ao seu valor justo que eles pelo menos traçaram. Agora, no Simple Wall Street já discordam, diz que está sobrevalorizado por 62,60% segundo as suas métricas. Está bem? Depois, se virmos a saúde financeira, dizem que os ativos correntes são superiores aos passivos correntes, o que é um aspecto positivo, e também têm ativos correntes suficientes para fazer face tanto aos passivos correntes como aos passivos não correntes. Ou seja, se tu somares aqui os passivos correntes com os passivos não correntes, mesmo assim os passivos correntes conseguem ser superiores. Mas o aspecto negativo nisto é que os ativos não correntes é muito pequenino. É só, consegue até ser inferior aos passivos não correntes. Mas para mim o mais importante é realmente terem ativos correntes tão superiores. Depois, podemos ver que tem aqui um grande endividamento. Ou seja, conseguimos ver que têm crescido os capitais próprios, mas aumentaram exponencialmente o endividamento. Isto porque é que aconteceu? Porque eles tentaram alavancar muito a empresa, o que não tem mal nenhum, e até vejo isto como um sinal positivo. Mas claro, ficarmos sempre alerta, porque aumentar tanto o endividamento pode também ter consequências, mas também podemos ver que está a haver um declínio no seu endividamento, por isso eles têm noção deste endividamento para alavancar o negócio e agora estão a diminuí-lo, ao mesmo tempo que tentam aumentar os capitais próprios. Pronto, agora também houve vendas por parte dos insiders. Eu também estive aqui a ver mais detalhadamente que vendas houveram, mas não houve nenhuma que eu considerei que seja muito significativa, está bem? Temos aqui por parte do Lukian Sergey, ok? Do qual, deixa-me lá ver, Lukian Sergey, este aqui que está aqui é nada mais nada menos que o Senior Key Executive e pronto, também é o Chairman, ok? Ele decidiu vender uma boa parte. E isto foi em novembro de 2023, por isso já foi há um bom tempo. Por isso não estou de todo preocupado com isto. Pronto, de qualquer modo, aqui no Stock Rover dizem que existe apenas uma margem de segurança de 1%, mas em termos de Value Score dão de 74%, em termos de Growth Score aqui sim dão de 100%, por isso eu acho que nunca vi darem um score tão elevado para o crescimento da empresa. Pois em termos de qualidade dão de 89% e sentimento 81%. Pois relativamente à classificação de analistas não existem dados para apresentar. Agora, também utilizando esta nova plataforma que é o Sigma, podemos ver alguns pontos fortes da empresa, por isso um crescimento sólido na indústria e também podemos ver que tem um crescimento ajustado na sua avaliação atrativa, ok? Tal como está aqui explicado. E segundo o que eles apresentam, não há aqui nenhuma fraqueza forte ou menos para apresentarem aqui. Depois, se virmos em termos de revenue, conseguimos ver que eles têm aumentado mesmo muito, ou seja, repara, de 2023 para 2024 isto é um crescimento tremendo, não é? Isto é óbvio, conseguimos ver claramente que houve um aumento mais que o dobro. E a minha questão é como é que será que vai ser 2025? Eles não fazem aqui projeções, mas se isto continuar por este ritmo, então 2025 vai ser superior e se isso acontecer, acredito que poderei valorizar com a mesma. Depois, em termos de earnings per share também aumentámos aqui. Eu por acaso coloquei, eu depois já apresento, mas nas demonstrações financeiras o earnings per share acho que tinha sim aumentado. Depois, o que é que temos em termos de margem de resultado líquido? Ok, em termos de margem de resultado líquido temos a ver aqui uma diminuição, por isso não é pelo rendimento estar a aumentar assim tanto que o resultado líquido também vai aumentar exponencialmente. Aqui temos a ver uma diminuição também do resultado líquido, o que é algo negativo. Mas aqui estamos a falar da margem, ok? Estamos a falar não propriamente do aumento ou diminuição do resultado líquido, mas sim do ritmo em que esteve a crescer, ok? Não é igual. Depois, em termos de Return on Assets, até tem havido aqui um aumento ligeiro de 2023 para 2024. Isto, eu acho que o Sigma, ok, ainda é uma plataforma recente, acho que alguns dados podem estar enviesados, ou pelo menos não tão corretos, porque eu fui às demonstrações financeiras auditadas e revistas pela SEC, ok, que foram publicadas na própria SEC, e isto não é bem assim. Eu vou-te apresentar os dados reais e vamos ver se realmente o Return on Assets aumentou ou não. Aqui diz que aumentou, mas eu acredito que tenha diminuído ligeiramente, mas eu já apresentei esses dados. Depois, no Alpha Spread, o que dizem é que o valor justo, neste momento, no cenário base, está subvalorizado por 38%, a ação. No melhor cenário, que está subvalorizado por 59%, e então no pior cenário dizem que continua subvalorizado por 19%, mesmo estando praticamente em máximos absolutos, ok? Por isso vamos ter isto em consideração, mas claro que eles podem estar a ser muito otimistas. Mas pronto, eles apresentam estes 3 cenários na mesma. Mas agora vamos ver o relatório oficial aqui da Freedom Holding, por isso vamos ver o último 10K, está bem? Podes abrir aqui o PDF. Eu deixei também aqui no meu fecheiro, está bem, para ser clicado,
e podes ver que quando clicamos aqui no 10K, ou seja, quando clicamos neste link, vai abrir este PDF, está bem? Eu vou deixar o link para este ficheiro, aliás, que até convém aumentar um pouco para tu veres melhor. Pronto, eu vou deixar aqui este ficheiro, do qual podes clicar neste link e depois abre esta página. Este aqui é o 10K mais recente, por isso nós conseguimos ver que vai até 2024, 31 de março de 2024 e 31 de março de 2023. Por isso eu coloquei aqui os ativos, está bem? Eu tive em consideração todos os ativos, os passivos, capitais próprios, o resultado líquido, EBIT, operating expenses, também os gastos que têm em juros, ok? Porque se aumentaram tanto o endividamento, eu acredito que seja bom sabermos quais são os juros que estão a pagar. Eu sei que aumentaram muito, mas é bom termos uma noção e termos noção do interest coverage e rácios que fazem sentido sabermos qual é o estado de solvência. Está bem? Por isso, de uma forma simples, estes são os principais dados que eu tive em consideração. Tal como podes ver, estão aqui o total dos ativos, que houve um aumento de 63%, por isso eu considerei isto como algo positivo. É claro que isto pode não ser tão positivo se o crescimento dos passivos for muito superior ao crescimento dos capitais próprios, mas não é bem o caso. Para além disso, no caso em específico da Freedom Holding, o facto de terem mais passivos até é algo positivo. Porquê? Porque têm mais ativos dos clientes. E se tem mais ativos dos clientes, o negócio consegue gerar ainda mais rendimentos, pelo qual nós vimos aquele aumento todo. Assim sendo, vemos que houve todo este aumento dos passivos, e quanto maiores passivos eles tiverem, até conseguimos ver como algo positivo, está bem? Quer dizer que estão a ter mais e mais ativos dos clientes, ok? Pode não ser só, está bem? Mas maioritariamente é isso que significa. E depois o aumento também nos capitais próprios, como podes ver, um aumento de 54,41%. Depois, em termos de EBIT, houve também aqui um aumento de 110%. O aumento no EBIT obviamente que é bom, mas no resultado líquido houve um aumento menor. É isto que devemos ver na plataforma do Sigma relativamente ao aumento ser inferior, porque se víssemos de 2022 para 2023, acho que o aumento do resultado líquido teria sido superior. Deixa-me só confirmar isso. Exato, aqui apontam no 22,90%, eu apontei de 21,77%, mas eles se calhar só tiveram em consideração até 31 de dezembro do ano passado e eu tive em consideração até 31 de março deste ano. Deste ano. Assim sendo, eu tenho dados mais atualizados do que eles. Por isso, teve aqui ligeiramente uma porcentagem inferior. Pronto, antes de ser 22 ponto tal, é 21,77. Pronto, de qualquer modo, aumentar o resultado líquido é algo positivo. Em termos de earnings per share também aumentaram, e não foi pouco, 83,48%. Em termos de price to earnings ratio, é que diminuíram. Isto, por um lado, pode ser bom, por outro lado, pode ser negativo. É por isso que eu coloquei como algo amarelo. Porquê? Porque o facto de terem diminuído quer dizer que os acionistas poderão estar a dar menos valor à empresa. Mas por outro lado, ao estar menor, então pode significar que mesmo estando praticamente em máximos absolutos, pode estar um valor melhor para ser adquirido. Entendes? Pode estar mais, digamos, subvalorizado, apesar de ter aumentado. Mas pronto, eu tive em consideração também o preço da mesma, ok? Por isso a conta está bem feita. Agora, em termos de return on asset, aqui, tal como podes ver, eu encontrei uma diminuição de 25%. Na demonstração financeira. Exato, nas demonstrações financeiras oficiais. Por isso, eles aqui no Sigma disseram que o return on asset tinha tido um aumento, mas isto não é verdade, pelo menos dentro daquilo que eu encontrei. Em termos de return on equity, também houve aqui uma diminuição. É assim, eu apontei isto como algo negativo, mas não é assim tão negativo. Porquê? Porque o return on equity é dado pelo resultado líquido a dividir pelos capitais próprios, certo? Por isso, se o resultado líquido aumentou, então aqui também devia aumentar, à exceção que os capitais próprios aumentaram ainda mais. O que isto significa é que, se os capitais próprios aumentaram assim tanto, então, segundo o return on equity, o resultado líquido também devia aumentar ainda mais. Por isso, o que este rácio nos diz é que o resultado líquido está a aumentar pouco face ao que aumentou nos capitais próprios. Pronto, em termos de return on assets, é a mesma lógica, é o resultado líquido a dividir pelo total de ativos, e o que nos estão a dizer é que o resultado líquido aumentou pouco face ao aumento todo que os ativos tiveram. Depois, em termos de interest expenses, ok, os juros que eles pagam devido a todo o empréstimo que pedem, aqui é normal que vejamos um grande aumento. Porquê? Porque eles tentaram alavancar muito o seu negócio. Por isso é normal que estarem aqui, que estão a pagar juros muito superiores. Mas pronto, eu coloquei aqui como algo negativo, mas não é assim tão negativo, porque se estão a alavancar o seu negócio e estão a ter um retorno muito superior, ok? De forma a que justifique esse alavancamento, esse endividamento todo que estão a ter, então até faz sentido e por isso eu vejo como algo positivo. Mas, claro que eu coloquei aqui como algo negativo, porque no fundo estão a pagar mais, ou seja, estão a ter uma despesa maior. Depois, entre os passivos e capitais próprios, houve aqui um aumento, ou seja, os passivos cresceram a uma velocidade superior do que os capitais próprios, e isso podemos ver facilmente aqui. O total dos passivos aumentou 65, enquanto os capitais próprios aumentaram cerca de 51, e por isso é normal que haja aqui um aumento entre os passivos e capitais próprios, também de 9,24%. Aqui eu coloquei amarelo, porque eu não considero que seja muito positivo nem muito negativo.
O que eu quero dizer com isto é, se eles estão a crescer, estão a aumentar o número de clientes. Se eles estão a aumentar o número de clientes, estão também a aumentar o número de ativos que esses clientes têm no seu portfólio. E por isso, a Freedom 24 tem que colocar e aumentar os seus passivos, está bem? Porque não é deles, é dos clientes. Por isso, a qualquer momento, eles têm que devolver, digamos assim, os ativos aos clientes. É por isso que no caso da Freedom e também outras corretoras, aumentar os seus passivos não é assim tão mau. Aliás, até se pode ver como algo positivo, se for associado ao aumento e crescimento da empresa. Pronto, depois temos também o interest coverage, que aqui diminuiu, ok? Dado pelo rácio entre o EBIT e o interest expenses, e aqui podemos ver que diminuiu, ok? Isto não vejo como algo positivo, ou seja, o facto de ter diminuído não diminuiu muito, diminuiu apenas 12,23%, mas isto significa que eles poderão ter mais alguma dificuldade em fazer face ao cumprimento dos seus deveres, nomeadamente no pagamento dos juros. Mas não há nada de alarmante, ok? Ainda está aceitável, mas eu gostaria de ver no próximo ano isto aumentar. Por isso, tendo tudo isto em consideração, para o meu perfil de investidor e objetivos, acredito que a Freedom Holding vai fazer sentido fazer parte do meu portfólio. Mas antes de fazer a minha aquisição, quero apenas partilhar que eles estão com esta campanha em vigor até ao final do ano, do qual podemos ganhar até 20 ações, dependendo do montante que depositamos. Isto é válido para contas que foram criadas entre 1 de agosto até ao final do ano. Agora, fazer a aquisição. Muito bem, agora tenho aqui o ticker já, por isso é exatamente isto que eu quero. Deixa-me ver se isto preciso comprar em lotes. Não, basta uma ação, por isso numa uma ação. Uma já custa $108,95, assumindo que isto está em dólares, não é? Sim, é o que diz, está em dólares. E por isso vou comprar uma. Agora, eu vou colocar o melhor preço de oferta, está bem? Porque se eu colocar valor de mercado, acho que a minha ordem não é colocada. Ou se é, pode não ser ao preço que eu quero para comprá-la assim que o mercado abrir. Por isso eu vou colocar melhor preço de oferta, tá bem? Por isso vai ser sempre o mais caro. O preço, neste caso só para tu veres, o preço de procura está a 108,01, preço de oferta está mais caro, como é óbvio. Por isso alguém está a vender este preço, eu vou comprá-lo ao preço mais caro, porque é assim que funciona, ok? Todas as ações têm um spread e quanto maior for a liquidez, menor pode ser esse spread. Mas pronto, colocar ordem, confirmar compra e está feito, ok? Por isso a ordem fica pendente. Temos aqui ordens em aberto, está aqui até ser cancelado, por isso eu acredito que não vai ser cancelado até o mercado abrir, por isso não é diário e pronto, está tudo feito. Eu espero que o vídeo esteja a ser útil até agora e já nos vamos ver. Até já. Muito bem, já estou aqui no computador, mas o que acontece é que a bolsa está fechada. Felizmente eu coloquei aqui uma ordem pendente ao melhor preço de oferta e por isso quando a bolsa estava aberta consegui comprar aqui a Freedom, que neste momento até está aqui com alguma rentabilidade muito pequena, ou seja, praticamente no break-even, mas é interessante ter aqui alguma rentabilidade, visto que a mesma teve uma pequena queda no dia de hoje. De qualquer modo, tal como podes ver, eu acho que a mesma no curto prazo ainda pode cair, por isso eu espero que ainda caia e consiga reforçar no futuro, para depois no longo prazo conseguir lucrar. Mas isto faz sentido para o meu perfil de investidor e objetivos. Tu deverás fazer o teu próprio estudo e ver se para ti faz sentido ou não. Tal como sabes, eu fiz aqui o meu estudo, pelo menos daqueles rácios básicos que eu considerei importantes observar, e também tenho aqui a versão premium agora do Sigma, apesar de estar aqui ainda no período trail, para vermos mais algumas estatísticas. Aqui ainda não mostra muito, apesar de mostrar aqui alguns dados, mas talvez noutra empresa poderá mostrar mais informações. Mas algo que eu quero destacar é realmente os rendimentos aumentarem, e algo que eu tenho bastante interesse é saber como é que vai ser os rendimentos totais de 2025, que eu acredito que ainda vai ser superiores a 2024. Com base na classificação de analistas, apenas temos aqui o SA Analyst, que considera que é uma compra em 4.00, o que para mim deixa mais confortável, visto que existe pouca informação aqui no Seeking Alpha. Mas pronto, a compra está feita, eu realmente espero que tenha sido útil. Eu vou deixar este documento na descrição do Patreon e se for útil não te esqueças de colocar um gosto para apoiar. Obrigado e até uma próxima.